Bom, gente, bom dia. Eu que agradeço, irmão. Agradeço primeiro essa oportunidade, né, de partilha, que edifica, que eu acho que fortalece, porque a gente acaba percebendo que há uma identificação profunda entre os nossos sentimentos, o nosso coração. Isso vai fazendo um movimento inverso às rasgaduras, né? Isso vai criando ligaduras e conexões e vai mostrando para a gente que se as coisas se tornarem ainda pior, nós teremos irmãos e irmãs do nosso lado para fazer uma travessia justa, uma travessia comunitária, né? Então, quero agradecer por esse tempo. Me lembra muito as minhas melhores experiências possíveis de comunidade. Eu fui pastor numa igreja lá no Rio, chamada Redenção, que nós nos reuníamos dessa forma, entre amigos, numa cena de partilha, mas também numa cena de consciência, tentando administrar as escalas entre os nossos sonhos e as viabilidades do mundo e as lutas do mundo. Lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que é de onde eu venho. Eu sou de São Gonçalo, estou aqui em São Paulo há 4 anos. Eu vim para assumir o ministério aqui na Igreja Batista de Água Branca e para seguir os meus estudos nas ciências da religião. Então, quero agradecer por esse convite, por esse tempo, porque eu acho que vocês acabaram me dando de presente esse reconhecimento de que essas comunidades, os pequenos rebanhos de Jesus, né, como diria o Evangelho, eles existem, resistem, criam, partilham as cargas uns dos outros, e eu acho que é essa realidade que acaba por animar a fé, ou por não deixar a fé morrer, né? Existe um texto que eu gosto muito, que o Zizek gosta muito de citar, que é um texto chamado O Fim da Fé, e é de um autor chamado Sam Harris. E o Zizek cita muito esse texto porque, para ele, o diagnóstico ao qual o Sam Harris chegou do fim da fé tem a ver com o fim do afeto, o fim da capacidade de acreditar-se ou acreditar no seu próprio desejo e o fim da capacidade de acreditar no desejo do outro. Para ele, isso seria o fim da fé, o grande diagnóstico, né? E o Zizek trabalha muito isso em contraposição a esses tipos de religiosidade que apareceram pelo mundo, que são religiosidades... ele usou o termo masturbatória, que é um tipo de experiência que vazia de experiência, porque são pessoas que gozam a si próprio sem nenhuma vinculação com a diferença, com o outro, com a comunidade, com a solidariedade. Então, saber que existe, mesmo em multidão, essa é a grande questão, né? Mesmo em multidão, as pessoas estão numa excessiva experiência de si mesmo, né? Isso faz com que a sociedade agonize, a comunidade agonize, a solidariedade agonize. Então, saber que um espaço como esse existe, ainda mais numa semana como essa, ou num tempo como esse que nós estamos vivendo, para mim foi assim, um testemunho, uma razão de esperança. Então, eu diria, Livan, irmãos e irmãs, que o posso crer no amanhã, aqui, para mim, hoje,
Nem é tanto o que eu vou falar, não. É o fato de eu testemunhar a existência de uma comunidade como vocês. Porque vocês vão perceber que a única coisa que eu consegui pensar, escrever, organizar para esse nosso conversa, não tem tanto a ver com amanhã, porque primeiro passa pela memória. Primeiro passa pela memória, depois de passar pelo corpo, e aí isso pode se tornar futuro ou não. Mas eu não consegui, diante da nossa conjuntura, diante especialmente do acontecimento da última quinta-feira, eu não consegui me desvincular emocionalmente desse texto que eu vou ler com vocês, que é um texto tão determinante para a minha vida, para o meu percurso, para a minha fé, para a minha pesquisa, para tudo que de 2013 para cá organiza a minha vida, que foi para onde eu consegui voltar depois de ter assistido, ouvido, testemunhado mais uma chacina no Rio de Janeiro, na quinta-feira. E aí talvez, à medida que a gente conversa, vocês vão conseguir entender como e por que esse tema me atravessa com tanta força. Então, eu vou compartilhar com vocês um texto que está no segundo livro de Samuel, capítulo 21, segundo livro de Samuel, capítulo 21, e tentar fazer essa reflexão antes de apontar para a esperança e para o futuro, porque para mim a esperança, inclusive, já está concretizada na existência, né, de uma comunidade como essa. Mas antes de apontar na esperança, eu quero fazer esse caminho aí pela memória, fazer como diria o Walter Benjamin, né, fazer uma curva no passado para ver se algum outro futuro é possível, né? O Walter Benjamin é um revolucionário da tradição, ele não é um progressista nesse sentido. Ele é alguém que acredita que é necessário fazer uma curva na tradição para liberar o futuro dessas amarras, digamos, dessas amarras catastróficas, no nosso caso, de amarras catastróficas que têm laços, inclusive com a religião evangélica, né, dentro da qual nós somos resistência. Então, é complicado, acho que o nosso contexto ele é muito complicado, mas é possível fazer algumas curvas pela tradição para, se não liberar um futuro com F maiúsculo, liberar pequenos futuros, viabilizar pequenas saídas para as nossas, na escala da nossa existência enquanto sujeito, enquanto comunidade, né? Porque a nossa escala é realmente muito pequena. E não só pequena nós aqui, é pequena a escala do humano. Eu acho que isso é uma coisa interessante também. Às vezes a gente perde essa proporção, né? Tem uma certa arrogância antropocêntrica que faz com que a gente perca a proporção da nossa escala em relação a um planeta ínfimo, nos desdobramentos infinitos de planetas e galáxias. Nós já somos ínfimos em relação àquilo que é ínfimo. Então, acho que isso ajuda a gente a se colocar naquela, digamos, humildade messiânica do apóstolo Paulo, que é: não pensem de si mesmo mais do que é devido, mas também não pensem de si mesmo menos do que é devido, né? Tenham uma visão equânime ou equilibrada. Na música, na guitarra, a gente chamaria isso de uma compressão. Existe um pedal na guitarra que é o compressor. Geralmente você põe ele no início da pedaleira, porque ele pega as ondas, né? Ele pega as frequências e ele dá ele põe no meio ali, ele tira essas extravagâncias e depressões e cria ondas mais viáveis de fruição ou para a fruição humana. Então, é um pouco isso que, inclusive, a memória ajuda a gente a fazer. Então, vamos lá. Então, durante o reinado de Davi, eu estou lendo 2 Samuel, capítulo 21, durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou ao Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e sua família sanguinária. Curioso, né? Por terem matado os gibeonitas.
Então o rei teve uma ótima ideia. O rei mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Aí aqui o escritor põe um comentário: os gibeonitas não eram de origem israelitas, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel, você pode chamar aqui em seu etnocentrismo, havia tentado exterminá-lo. Você pode colocar essa cena aqui nessas categorias. Davi perguntou então aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul e de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Então, eu não quero dinheiro, eu não quero afetar, digamos assim, a ordem social da sua comunidade. Eu quero uma vingança. Eu quero uma vingança com ares cultuais, com ares rituais e de forma explícita. Eu quero uma chacina. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. Porque é isso, né, gente? A gente aprende nas diversas ciências da contemporaneidade que soberano e soberania é justamente essa instância que exerce o poder de decisão sobre vida e morte. E aqui a gente está diante, então, de um soberano que, por mais que se vincule a uma tradição de liberdade, a uma tradição de libertação, não consegue se desvincular da tentação de exercer uma soberania violenta, de jogar com a vida do outro, de jogar nos limites da vingança e da justiça, de jogar excedendo, inclusive, a justiça, determinando, como quem tivesse de fora, como quem fosse transcendente à ordem, determinando a morte do outro. Então, Davi teve uma brilhante ideia para administrar uma crise. O meu jeito soberano de administrar a crise vai ser matar. Eu vou entrar numa negociação com quem tem sede de vingança e eu vou oferecer 7 corpos à chacina, ao extermínio, à morte, inclusive ritual, a uma cena suplicante, porque esse é o jeito da soberania decidir as coisas. Isso que a contemporaneidade aprendeu a chamar de necropolítica ou de política de morte, que é esse poder de decidir sobre quem vive, sobre quem morre. Digamos que isso é genético à soberania. Inclusive, quando arquitetaram a possibilidade de uma soberania em Israel, tanto o sacerdote como o Senhor foram contrários à produção de uma soberania centralizada, verticalizada e hierarquizada em Israel. E uma das razões pelas quais tanto o sacerdócio quanto o Senhor foram contrários ao estabelecimento de uma soberania é porque ela jogaria dessa forma. A existência da soberania produziria no interior da comunidade esse jogo necropolítico, esse poder de decidir sobre vida e morte. E em Samuel, as palavras que aparecem são exatamente essas. Olha, vocês querem mesmo um rei que coloque os filhos de vocês no campo de batalha? Vocês querem mesmo um rei que faça com que gerações e gerações exponha os seus corpos à morte na guerra? Porque é isso que significa ser rei.
É isso que significa a soberania. A soberania é um modo de poder que, para se apropriar do corpo, mulher, outro, põe um comandante na frente do campo de batalha para morrer. Ele, além de ser um expropriador, ele é um assassino para expropriar. Além dele ser um estuprador, a soberania ser estupradora, ela é assassina para estuprar. Então, é isso que vocês querem? Essa é a discussão de 2 Samuel, capítulo 8, por exemplo. Porque se é isso que vocês querem, vocês estão abandonando o Senhor. Saibam disso. Saibam que vocês estão abandonando o Senhor. E eles quiseram, porque, na verdade, o texto diz que eles queriam ser semelhante às outras nações. Então, tá bom. Se vocês vão ser idólatras como as outras nações, e vocês vão exercer um tipo de poder que é um poder, digamos assim, comum a quem disputa territórios, histórias, lugares, ideias na base da guerra. Então, Davi está fazendo isso aqui. Davi está negociando com os gibeonitas uma vingança. E ele decide dizer assim, então eu entregarei 7 dos descendentes de Saul a vocês. O rei poupou Mefibosete, que era filho de Jonatas, que era um amor amigo do próprio Saul, do próprio Davi, por causa do juramento feito ao Senhor entre Davi e Jonatas. Mas o rei mandou buscar Armoni e o outro Mefibosete, os 2 filhos de Rispa, aqui é importante, né? Essa mulher é importante na cena, os 2 filhos de Rispa. Com eles também chamou 5 filhos de Merabá, uma outra filha de Saul, que tinha dado a Adriel, filho de Barzilai de Meolá. Então Davi falou, olha, eu vou te entregar 7 corpos para você exterminar, porque eu sou soberano. A vida e a morte desses corpos pertencem a mim, certo? Eles estão vinculados ao meu poder de decidir. Eu vou entregar para vocês. Quem sabe assim, Deus finalmente nos livre da crise, nos livre da fome. Porque, afinal de contas, já fazem 3 anos. Nós temos uma crise a administrar. E a ideia brilhante que Davi teve para administrar essa crise foi entrar numa negociação envolvendo o corpo do outro. Foi entrar numa negociação envolvendo vida, morte do outro. O Saul já tinha cometido esse erro por razões etnocêntricas, pelo seu zelo por Israel, por essa ficção de uma nação a disputar poder no campo, digamos assim, geopolítico internacional com outras nações, produzir exército, produzir identidade contra a diferença. O Saul já tinha cometido esse erro e agora o Davi tem a brilhante ideia de resolver uma crise com base na guerra, no extermínio, no assassinato. Então, isso é o nosso tempo, inclusive. Porque possivelmente as soberanias políticas do nosso tempo, elas não tenham se desvinculado desse modelo de transcendência e nem desse modelo de gestão diferencial, genocida, primeiro etnocêntrica, depois racista, depois heteronormativa, de gestão da vida do outro. A política continua se imaginando, inclusive os evangélicos ainda se prestam ao trabalho de oferecer simbologia, de oferecer texto bíblico, de oferecer narrativa, de emprestar auditório, de emprestar televisão, para que a soberania política no nosso país continue sendo alimentada de transcendência divina, continue sendo empoderada de transcendência. Para quê? Para jogar com a vida do outro. A gente nem precisa fazer um caminho memorial aqui pelas muitas cenas recentes
onde esse tipo de operação estava em questão. E uma das razões, inclusive, do nosso sofrimento social recente, é saber que a nossa vida, o nosso corpo também está implicado nesse jogo. Eu acho que é isso, no fundo, deixa a gente, primeiro, como vocês já disseram, né, numa experiência de impotência brutal e, não sei vocês, no meu caso, numa posição de humilhação. Tipo, não há o que eu faça para que os caras parem de jogar com o meu futuro. Eles jogam com o nosso futuro de pesquisador. Eles jogam com o nosso futuro de religioso, porque nós nem podemos ser religiosos segundo as narrativas hegemônicas da religião, do poder da nossa época, porque nós somos progressistas demais. Então, eles se julgam tão poderosos que até aí eles interceptam. Até na nossa fé, até no nosso jeito de crer, no nosso jeito de pregar, no nosso jeito de falar, no tom da nossa voz. É aí que eles querem chegar. Vocês não são crentes. E aí eles jogam com o nosso futuro na saúde pública, na educação. Então é isso que é a soberania. E o que a gente tem percebido, né, mundo afora, com essa ascensão brutal de regimes totalitários de extrema-direita, nacionalistas, racistas, o que nós temos percebido é que esses mecanismos de gestão da diferença com base na guerra, com base na morte, eles estão todos aí presentes nessa ideia mitológica da nação, do Brasil acima de tudo, do America Great Again, dessa coisa, né? Tá tudo aí de volta. Como diz o Mbembe, as formas ancestrais de vida cultural, elas estão voltando na forma da cerca, na forma do muro, na forma da arma, na forma da criminalização da pobreza, na forma do racismo de Estado. Está tudo voltando às chamadas formas ancestrais da vida cultural. Ancestrais porque havia uma grande hipótese no meio do caminho de que nós racionalizaríamos a vida pública e não permitiríamos que essas paixões, esses instintos, esses afetos acontecessem na vida pública e nós encerraríamos a guerra. Engano, ledo engano. Nós não superamos a guerra ancestral. Nós não superamos a violência ancestral, nós não superamos. Nós não racionalizamos a vida política como a modernidade esperava, a ponto de conseguir bloquear guerras instintivas. Então, racionalizamos a polícia, por exemplo. O que acontece? Disse, né, no regramento das polícias militares e civis, racionalidade, proporcionalidade. Esse é o discurso. Racionalidade, proporcionalidade. Racionalidade, o que aconteceu quinta-feira tem racionalidade? Tem racionalidade na gestão pública da pandemia? Não tem. Porque parte-se, digamos, desse filamento genético da soberania, essa prática de objetificar, nulificar a humanidade do outro, o corpo do outro, a existência do outro. E aí o Davi fez isso, ele teve a brilhante ideia, eu vou gerenciar a crise com Deus a partir da vingança e da violência ritualizada, politizada dentro do meu território. Aí ele fez isso, né? Aí o versículo 10, versículo 9. Ele entregou aos gibeonitas, sete descendentes de Saul, que foram executados no monte perante o Senhor. Tá bom. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita de cevada. 2 observações importantes. Provavelmente eles montaram uma cena sacrificial, ritual. Eles ofereceram essas mortes ao Senhor e eles vincularam essa morte à restauração da produtividade da terra.
que é digamos assim, um modelo tradicional de violência. Você oferta um sacrifício, espera que esse sacrifício te devolva o benefício ou da fertilidade de si, ou da fertilidade da terra, ou de certa forma, de bloquear certos males que vêm ao seu encontro do lado de fora da sua subjetividade. E eles prepararam tudo isso. Então, uma mãe pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita, desde a agenda do início da colheita, não necessariamente da colheita, mas da agenda do início da colheita, até cair a chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem que os animais os tocassem à noite. Quando Davi foi informado que tinha uma mãe lá, aí ele mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, que nem estavam no território, recolheu os ossos dos que haviam sido executados. Aí ele fez um enterro digno dos ossos dos que haviam sido executados, dos ossos. Para você entender quanto tempo essa mãe ficou ali pelejando sobre o corpo ou sobre os corpos dos seus filhos mortos. Depois que Saul reparou essa injustiça contra o corpo, depois que Saul reparou essa injustiça contra a memória, contra a existência, contra o corpo, depois que Saul, do alto da sua soberania, sentiu-se incomodado com o grito dessa mãe, aí ele fez um velório, fez um ritual funerário justo, decente, e depois disso, Deus respondeu às orações em favor à terra. Eu quero chamar a atenção aqui, espiritualmente falando e politicamente falando, é a forma de resistência dessa mãe, que fica de 3 a 6 meses pranteando, vigilando, chorando, gritando, explicitando a dor de uma mega injustiça, que é a injustiça de não oferecer ao corpo. Porque não oferece ao corpo uma vida digna, não oferece ao corpo nem uma morte digna. O que a gente tem que apontar aqui, a gente tem que entender que esse texto é uma denúncia à forma como Davi gerenciou essa crise, se portou como soberano, e é uma denúncia ao modo como se trata corpo vivo, corpo morto, memória e justiça. E quem faz essa denúncia que eu chamaria essa denúncia performática, é uma mãe que vê os seus filhos sendo mortos, que precisa montar uma tenda para colocar o cadáver do seu filho, para ele não ficar exposto ao sol, para ele não ficar exposto à chuva. Precisa lutar com animais selvagens, para que os animais não comam o corpo dos filhos. Ela fica ali, da data do início da colheita. Aí, os muitos exegetas que vão se debruçar sobre essa temporalidade vão dizer que essa mulher fica ali de 3 a 6 meses, pranteando, defendendo, protegendo o corpo dos seus filhos. E esse é mais um caso paradigmático, agora falando especialmente da realidade da violência no Rio de Janeiro. As principais vozes de resistência ao modelo necropolítico sacrificial de gestão pública das periferias e de gestão política dos corpos de jovens negros assassinados recorrentemente pelo Estado são as mães desses jovens.
E amanhã a gente vai ter um Dia das Mães de branco, Dia das Mães da branquitude, né? Cercado de cerimônias, de presente, de marketing, de religiosidade, enquanto essas mães estarão novamente pranteando corpos que elas nem puderam velar, porque foram arrancados dos seus territórios, da chamada cena-crime, pelos próprios agentes de Estado que executaram esses corpos. Mas a gente tem mães em luta no Brasil. E se a gente quer fazer um futuro político nesse país, a gente tem que enxergar essas mães. Eu acho que aqui eu começo a virar uma perspectiva histórica, política, espiritual, inclusive, porque muitas delas são mães pentecostais. A gente tem que olhar, porque não tem saída social, democrática, política, enquanto a gente não encarar o drama que é esse modelo de Estado, esse modelo racial de Estado. E para onde é que a gente olha para pensar outras formas de vida, para pensar outras abordagens? A gente tem que olhar para essas resistências. E eu vou dizer para vocês, pelo menos desde a década de 90, onde é possível se identificar materialmente, concretamente, essas mães de jovens mortos pelo Estado dizem: isso que você está fazendo, Davi, isso você está cometendo um pecado contra o Senhor. Dos anjos, que linguagem é essa? É essa linguagem. É assim, inclusive, que essas mães dizem. Então, por exemplo, eu vou contar uma cena para vocês de uma audiência de 2011, onde a Teresa, mãe de um jovem que morreu no início dos anos 90, exterminado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, claro, um jovem negro, lamentavelmente um jovem negro, morto pela Polícia Militar na favela do Acari. O julgamento desse policial assassino se deu 10 anos depois da morte dele. Porque uma mãe chamada Teresa, ela entrou numa série de militâncias para que o caso do filho dela não caísse num limbo, num esquecimento, num descaso, como o corpo desses jovens executados aqui caiu. Quer dizer, os caras executaram 7 corpos no ritual e abandonaram os corpos expostos. Dos anjos, o soberano podia fazer isso legalmente? Não. Porque o que Deuteronômio, capítulo 21, diz é que os corpos torturados, exterminados, sacrificados publicamente, eles tinham que ser retirados até o final do dia da tortura. E eles tinham que ser dignamente sepultados. Até quem mata precisa obedecer, no caso aqui, dessa tradição. Até quem tortura, quem sacrifica, quem mata, precisa obedecer limites. Agora, essa mulher está há 3 meses chorando o corpo dos seus filhos. Então, olha, Teresa, 10 anos, entrando em audiência, saindo de audiência, recorrendo à defensoria, recorrendo a advogado de direitos humanos, recorrendo à mídia. E aí chega 2011 e ela faz uma audiência. Ou ela consegue uma audiência. Nessa audiência, a justiça criminal brasileira não ia ouvir a mãe. Ia ouvir a defensoria, ia ouvir a acusação, a defesa, o policial, mas não ia ouvir a mãe. Mas daí Teresa escreve um bilhete, sai do lugar dela, no meio da audiência, sai do lugar dela no meio da audiência, abre aquele portãozinho que tem entre a performance pública do juízo e o espetáculo, certo? Entre a arena pública e o espetáculo, ela abre aquele portãozinho, vai na mesa do juiz, que é uma mesa mais alta do que a cabeça dela, porque todos esses rituais, todas essas barreiras, todas essas fronteiras simbólicas, reais, elas dizem do racismo, elas dizem da segregação, elas dizem da desigualdade,
elas dizem da desproporcionalidade de poder, elas dizem, inclusive, das vaidades, das liturgias, das glorificações do nosso poder político, e ela vai e põe um bilhete assim numa mesa, que ficava bem alta, assim, para o juiz. Aí o juiz abre o bilhete, ela está quebrando todos os protocolos daquele julgamento. Todos. Ela levanta no meio de uma fala, ela atravessa essa audiência e ela põe um papel lá em cima da mesa do juiz. Uma mãe negra, pobre. E aí o juiz abre o papel, pede licença, abre o papel, começa a chorar. E ele diz para ela o seguinte: olha, provavelmente nós cometemos algum erro processual, mas por causa da sua condição de mãe, nós ouviremos a senhora. Aí a Teresa faz uma fala de horas. Dentro dessa fala, explicitamente, ela condena a violência policial. Ela faz memória das milhares de outras mães que sofrem os efeitos do mesmo tipo de gestão. E ela diz: vocês estão cometendo um pecado porque a justiça que vocês estão pretendendo fazer, vocês não têm autoridade para fazer a justiça que vocês estão pretendendo fazer. E Deus julgará vocês. Julgará você, seu juiz, julgará você, defensoria, julgará você, polícia, julgará você, Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ou seja, em toda a performance pública dela, além de fazer toda uma luta por recuperar a dignidade do filho morto, o corpo do filho morto, a história do filho morto, ela enfrenta. Ela resiste, ela denuncia, ela enfrenta. E no caso de Rispa, ela passa meses ali. Meses ali. Meses, anos, de mães e mulheres reivindicando a memória, o corpo e, ao mesmo tempo, reivindicando a integridade ética da comunidade. Eu quero chamar a atenção isso também. Porque não é que ela está lutando por algo que diz respeito a uma individualidade ou a uma passionalidade apenas. Nesse gesto, ela está dizendo: isso que nós estamos construindo aqui, isso não é uma comunidade justa. Porque se é esse o tratamento que nós damos ao corpo dos nossos mortos, que é inclusive um tratamento ilegal, porque eu vou ler para vocês o que diz a lei de Deuteronômio 21. Se um homem culpado de crime merece pena de morte naquela ancestralidade, é suspenso em uma árvore, mas o seu cadáver não poderá permanecer na árvore à noite. Você que condenou terá que sepultá-lo no mesmo dia. Deste modo, você não permitirá que a impureza alcance, digamos, o solo comum da comunidade. Porque senão vocês não terão justiça, vocês não terão herança, vocês não terão nada da parte de Javé. Porque vocês já falaram isso, né? Eu acho que foi a professora Regina. O modo como a gente lida com os nossos mortos, com o corpo dos nossos mortos, com a memória dos nossos mortos, com o lugar onde os corpos dos nossos mortos caem, isso fala sobre saúde. É por isso que a palavra pureza e impureza está implicada aqui, no texto de Deuteronômio. Porque isso fala sobre a saúde, digamos, pública, a saúde política de uma comunidade. Então você imagina que a Polícia Militar, a Polícia Civil do Rio de Janeiro entrou numa comunidade quinta-feira e lavou de sangue o território daquela comunidade. Esse sangue ali
ele é testemunho do tipo de saúde política, do tipo de saúde pública da nossa, dessa ficção chamada Brasil. Ele está ali para dizer que nós somos uma saúde, nós somos uma comunidade política adoecida. Nós somos uma comunidade política contagiada, contaminada pela morte. Mas o sangue está ali também. O sangue está ali também para clamar por justiça. E o sangue clama na voz das mães. Porque o sangue sempre clama, né? O sangue é sempre denúncia de um certo contágio de violência que afeta a comunidade, mas o sangue também clama por justiça. O de Abel clamou da terra, e o sangue de cada jovem exterminado por uma soberania violenta clama por justiça na boca de cada rispa, de cada mãe que vai lá fazer a vigília, que vai lá lutar contra os animais, que vai lá lutar contra as condições climáticas. Irmãos e irmãs, o corpo desses jovens entraram em decomposição e a soberania não fez absolutamente nada. A única coisa que conseguiu romper o cinismo da violência política de Davi foi o grito dessa mãe. E esse texto está aqui para testemunhar que enquanto Davi não recolheu os ossos desses jovens e não promoveu um ritual funerário que envolve memória, que envolve justiça, para esses jovens, Deus não respondeu oração em favor da terra de Israel. Isso também significa, num nível ético e espiritual, que todos nós estamos comprometidos. A nossa existência comum está comprometida, está implicada em fazer justiça a esses mortos. E eu acho que é por isso que a gente continua clamando como mães, como mulheres, como familiares. Aqui é uma coisa muito interessante, né? A luta política das mães de jovens mortos pela polícia no Rio de Janeiro transforma todo mundo que se solidariza em mães. Para todo mundo que se solidariza com elas, na luta delas, é visto como um familiar de alguém que foi injustamente assassinado por uma soberania. Nesse sentido, todos e todas nós somos familiares. E a gente precisa entrar num vínculo de solidariedade que gere um grito. O grito que a gente puder dizer, o grito que a gente puder fazer, na resistência do corpo de cada um, na temporalidade do corpo de cada um, na escala do corpo de cada um, mas se vinculando numa comunidade familiar que diz assim: vocês mataram os nossos irmãos. Vocês mataram os nossos irmãos. A grande imagem disso no Novo Testamento é a irmandade com Jesus, que também é assassinado pela soberania violenta da sua época, que também é brutalizado no alto de um monte, numa cerimônia, num ritual, também é brutalizado dessa forma, e que, na linguagem messiânica do Paulo, ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o irmão que a gente viu morrer na mão do Império Romano. E ele é também, para fins de esperança e de renovação da nossa fé, o primeiro irmão ressuscitado dentre os mortos. Aí tem uma coisa que a igreja evangélica vai precisar entender profundamente rápido, que é:
se a condição marginal, se a condição criminológica, se a condição bandida de certos corpos autorizam torturas dessa natureza, se você fala isso com prazer moral, se você fala isso desses corpos que foram exterminados, eu quero dizer para você, eu quero lembrar você que você está falando isso do corpo de Jesus. Porque Jesus foi apresentado como bandido, como maldito, como criminoso no Monte Caveira. Porque a condição de bandido é uma condição socialmente produzida, politicamente produzida. A soberania e os seus negócios produzem a condição do matável, do exterminável. E a ressurreição de Jesus é um sinal de que essa produção política da inimizade, da maldição e da morte, ela será superada no poder da ressurreição. No poder insurrecional, no poder revolucionário da ressurreição de Jesus. E o que o Novo Testamento diz para a gente em termos de esperança é que Jesus é o primeiro a ressuscitar. Com ele vai ressuscitar Abel, com ele vai ressuscitar esses 7 jovens aqui, com ele vão ressuscitar todas as mães que morreram gritando por justiça, memória, verdade. Com ele vão ressuscitar todos os jovens que o Estado genocida e racista na cidade do Rio de Janeiro assassinou. Com eles nós vamos ressuscitar. Jesus é o primeiro feito maldito a ressuscitar. E antecederá a todos e todas nós que vulneravelmente sofremos essa exposição. Aí tem uma coisa muito interessante, né? Que o reino de Deus é como um banquete. Porque o reino de Deus é essa experiência pós-ressurreição, também, entre outras coisas, né? Também, dentro da qual a gente celebra para fazer memória da nossa vida. O nosso corpo não pode ficar pendurado em decomposição por 6, 7, 10 anos. Há que se fazer memória, celebração, respeito, dignidade. Se o José de Arimateia não tivesse emprestado um túmulo para Jesus, ele ia ficar abandonado lá no Monte Caveira também. Porque os malditos dos religiosos, os malditos dos políticos que penduraram Jesus no Caveira, eles não ofereceram um funeral digno para Jesus de Nazaré. Túmulo emprestado. E aí Deus ressuscita e diz assim, eu vou fazer um banquete para vocês que vêm da ressurreição. Porque não é possível que vocês sejam tratados assim. Eu vou fazer um banquete, eu vou celebrar a vida de vocês que aqui chegaram. Porque não é possível que vocês sejam tratados assim. A nossa esperança, essa esperança, ela rebate sobre a vida presente e diz que a gente tem que fazer mais banquetes para os corpos vivos, impedindo que eles morram de muitas formas, mas se isso acontecer, a gente precisa ter a dignidade espiritual de tratar com justiça e memória aqueles e aquelas que nós perdemos. Isso é o mínimo que se espera de uma comunidade política e espiritualmente saudável. E eu espero que, apesar de todo o clima, apesar de tudo que a gente está vivendo, que esse texto opere na sua vida da forma como ele que não seja um texto apenas revelador do quanto essa vida e o quanto a política é um poder de morte, mas que seja um texto que te lembre, como me lembra muitas vezes, como desde quinta-feira eu estou com ele na memória, me lembra que existem mães, existem Ériques, existem Vinícius,
existem Livãs, existem Bárbaras, existem Késias, existem Alines, existem Julianas, existem Ingrides, existem Carlas, existem... Quem mais estamos aqui? Existem Carlas, existem Tânias, existem pessoas que vão clamar, existem pessoas que vão gritar. E que eu queria que vocês lembrassem sempre é que a chamada justiça de Deus, que por vezes fica sob tanta disputa hermenêutica, sob tanta disputa ideológica, queria que vocês lembrassem que a justiça de Deus é a recuperação do corpo vivo. A justiça de Deus é a recuperação do corpo vivo, primeiro de Jesus de Nazaré, que nos antecede na morte, e a recuperação do corpo vivo de todos e todas nós. Então, a justiça de Deus é algo material. Enquanto a gente não opera materialmente para garantir que esses que nós assassinamos tenham justiça, memória, verdade, a justiça de Deus não se manifesta. Então, é por isso que o apóstolo Pedro diz assim, depois da ressurreição: vocês assassinaram o justo de Deus. A justiça estava com ele. E porque a justiça estava com ele, Deus ressuscitou ele dentre os mortos. A justiça não está com Davi e seus asseclas assassinos. A justiça não está com a necropolítica bolsonarista, nem com a polícia militar, nem com a polícia civil, nem com o estado de morte que nos governa. A justiça se manifesta num nível micro, na vida daqueles e daquelas que fazem as condições concretas de existência e de resistência do corpo, dessa existência aqui. E a vida está num nível macro, na recuperação do corpo, da dignidade, da memória, que a ressurreição é capaz de fazer. Sem esse critério corporal, sem esse critério material, memorial, justiça e Deus não se vinculam nunca. Deus só se vincula com a justiça na vida quando é para que a gente produza esses gestos de solidariedade, de reconhecimento, de memória, de justiça, de verdade, de alimentação, de escuta, de abraço, ou seja, de reconhecimento de que o corpo real do outro existe, tem necessidades e que a gente não pode tratar como se eles fossem degradáveis. Assim, dessa forma. Desculpa a expressão, viu, gente? Não vou usar, não. A grande indignidade dessa cena é abandonar o corpo do outro. A grande indignidade dessa cena é abandonar o corpo do outro. A gente poderia discutir os modelos de justiça, mas isso está num campo político, está num campo ético. Agora, no campo, digamos assim, da santidade, no campo da santidade, a grande indignidade dessa cena é: você não pode abandonar o corpo do outro dessa forma. Não poderia abandoná-lo à morte, supondo ser um soberano super especial. Você já não poderia ter feito isso antes. Pior ainda você fez, foi abandonar esse corpo à morte aí, decompondo. O que a santidade tem a ver com isso? A santidade tem a ver com não deixar o corpo do outro decompor. Dos anjos, mas o tempo, a história, o clima, a saúde, isso tudo vai decompor o corpo do outro. Ótimo, mas nada disso está no seu controle. O que está no seu controle é dar um alimento. Está no seu controle é abrigar e vestir. O que está no seu controle é produzir direitos para que esse corpo não seja trucidado pelo Estado. O tempo, a decomposição orgânica do corpo, nada disso está no seu controle. Isso é da nossa animalidade. Graças a Deus que ela existe, inclusive.
Mas está no seu controle político, ético, espiritual, dar condições de existência aos corpos com os quais você se encontra, aos corpos que você abraça, aos corpos que você enxerga, aos corpos que te tocam, que você toca. Isso aí tá. E é isso que você tem que fazer. Isso é a nossa religião, afinal de contas. Isso é a nossa religião. Não deixar que as pessoas sejam assassinadas por critérios racistas, por critérios etnocêntricos, por critérios de gênero, por critérios de sexualidade, por critérios de território. Isso aqui está no campo da nossa ação humana e comunitária. Isso é a nossa religião. Cuidar dos órfãos e das viúvas e não se deixar corromper pelo mundo. Pelo mundo. Pela sociedade. Porque pelo tempo, e essa é a grande dádiva, inclusive, eu acho, da existência, pelo tempo nós vamos nos corromper mesmo. O meu fêmur vai embora. Desde 9 anos de idade, o meu fêmur decompõe. Mas isso é o orgânico do meu corpo aqui. Isso é o orgânico do seu corpo aí. Esse é um problema, digamos assim, de Deus. Esse é um problema da ordem da ressurreição. Mas da ordem dos nossos relacionamentos, se o seu fêmur está decompondo e eu posso fazer uma cirurgia em você e te colocar uma prótese, isso é a santidade. Então, se a gente... Essa é a esperança. Essa é a esperança. Criar tendas, proteger o corpo, lutar contra a selvageria do mundo, cuidar dos órfãos e das viúvas na sua necessidade e não se deixar corromper pela sociedade, pelo mundo. E eu acho que eu posso crer no amanhã, irmãos e irmãs, porque existem pessoas como a Rispa, que é uma mãe, né? Rispa, filha de Aiá. Rispa, filha de Aiá. É curioso, inclusive, como o texto não fala do pai dela, né? Isso é curioso também. Como é que na hora de fazer uma breve genealogia da vida dela, fala da mãe dela. Rispa, filha de mulher. Esse é o futuro. Como dizem as feministas latino-americanas, o futuro será feminista, né? É isso. Porque elas vão conseguir clamar contra essa soberania e elas vão conseguir romper esse poder de morte. Então, bom, irmãos, eu queria partilhar essa palavra porque, bem, foi a única na qual eu consegui morar esses 2 dias. E eu espero mesmo em Deus, em nome de Jesus, que ela tenha algum lugar no seu coração. Eu agradeço muito a atenção, a acolhida, a generosidade de vocês. E, claro, entrei num flow aqui pregador, que eu não consegui controlar o tempo. Peço desculpa também por isso. Qualquer coisa a gente volta a conversar outro dia. Mas eu quero muito agradecer por vocês terem me escutado nesse tempo. Um beijo grande a todos e todas. Cuidem-se, vivam juntos, cuidem do corpo um do outro, cuidem das necessidades um do outro, porque essa é a nossa religião, tá bom? Um beijo grande para vocês, gente. Valeu pelo tempo.